Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho da estenose mitral e valvuloplastia percutânea mitral. Todos aqui já têm bastante experiência. É um procedimento que já é feito há muito tempo. Então, estenose mitral, né, a válvula toda calcificada, sabe que a história natural da estenose mitral ela é tão pior quanto pior a classe funcional. Né? Então, vocês veem aqui que um paciente com classe funcional 4 tem uma sobrevida 0 após 10 anos, né? Compatível. A área valvar, avaliação da gravidade, então todos já sabem, área normal 4 a 6, uma estenose mitral grave, com uma área abaixo de 1, né? E também considera-se hipertensão, estenose mitral grave com acometimento de hipertensão pulmonar. Outro fator extremamente importante a ser buscado, melhorado, é o gradiente mitral. Né? Então, gradientes mitrais acima de 5 caracterizam estenose mitral severa. A gente usa aqui para avaliação dos scores, avaliação da performance frente ao balão e execuibilidade do procedimento, o score de Brock-Wilkins, todos aqui já conhecem, né? Um score avalia 4 itens: mobilidade, espessamento, calcificação e comprometimento do aparelho subvalvar. Então, quanto mais importante o acometimento, mais difícil é a realização do procedimento e o pior, a princípio, o resultado. Tá? A gente tem aqui os preditores de bom resultado, são o score de Brock-Wilkins, ideal é menor que 8, aceitável até 12, questionável é maior que 12. Isso é óbvio, isso é apenas um número, isso é extremamente relativo. O comprometimento do aparato subvalvar, ele às vezes é muito mais importante do que todos esses outros 3 itens. Então, o paciente pode ter comprometimento importante de mobilidade, ou não tão importante, mas se ele tiver um comprometimento importante do aparato subvalvar, ele vai ser um paciente com preditor com resultado menor, vamos dizer assim. Tá? Contraindicações, área valvar com aqui em meio, certo? Não precisa. Trombonato esquerdo, uma insuficiência mitral já moderada a severa, uma disfunção valvar aórtica concomitante, uma disfunção tricúspide grave associada. Tá? Então, dada a introdução, vamos falar um pouquinho da punção transeptal, que é o base para o procedimento. Então, em 1959, Ross e Brown realizaram com sucesso a punção transeptal com agulha reta, e em 84 o Inoue faz a sua primeira comissurotomia com o seu balão percutâneo. Certo? Aqui nós temos a agulha de Brock-Brock, que é usada para a punção transeptal. Então, eles vejam que ele tem uma agulha metálica, mas que tem na ponta, ela tem 2 fases, tá? Sendo que a parte mais grossa é o mecanismo de segurança, ou seja, a agulha só vai até a parte fina. Isso é feito para evitar uma punção acidental, uma transposição muscular. Tá? Elementos para punção transeptal, identificação da fossa ovalis. Isso pode ser feito através do catéter de pigtail. Quando tem estudo eletrofisiológico, a gente usa o próprio catéter de His e o seio coronariano, ou se faz hoje, além do pigtail, a gente tem a possibilidade do eco transesofágico na sala. Tá? Então, os steps, os passos são identificação da fossa ovalis, posicionamento correto da agulha, ancoragem da agulha no septo, punção do septo e passagem do introdutor até o ato esquerdo. Tá? Então, essa é a identificação da fossa ovalis. Se vocês vejam, em cima, na parte superior, tem uma protuberância, que é chamado de limbus. Tá? Isso significa, essa estrutura é responsável pela segunda queda na escopia. Tá? O problema é que ela, em 15 a 20% dos casos, ela não se torna tão proeminente. Então, você pode não ter a segunda queda na escopia e prejudica, porque ela é um grande marcador. Tá? Isso aqui são fórmulas para quem está habituado a fazer sem o ecocardiograma. Então, na imagem inferior, a gente
usa o pigtail como um grande reparo anatômico. Tem várias válvulas, tem várias medidas, mas não vem ao caso. Tá? Essa imagem da punção transeptal, então eu tenho o pigtail e dando a referência anatômica, aí o catéter de Mullins junto com a agulha transeptal para iniciar a punção. A punção, ao contrário de outros procedimentos, né, como o mitra clip, a punção ela deve ser mais ou menos no meio para cima, na verdade, onde seria aquele X branco com azul. Tá? A altura ideal da punção na fossa ováris. Tá? Então, a gente tem aqui um reparo no eco, né? A gente tem a formação da tenda, que é, na verdade, a agulha e o catéter de Mullins pressionando o septo em direção ao ato esquerdo. Certo? Luiz, Oi. Só para te interromper, aproveitar que está essa imagem aí, você falou ali no meio, mas eu acho que é importante frisar, e essa tua imagem é muito interessante, somente o quadro da esquerda, porque a gente vê a tenda formada na porção posterior da fossa. Exatamente. Entendeu? Então, quando você tem o eco, se você consegue funcionar na porção posterior da fossa, concordo, até no meio da fossa, não necessariamente lá em cima, como no caso do mitra clip, isso vai te ajudar muito a cruzar a válvula mitral. Se você funciona mais anterior, além de ser mais arriscado, que é perto da válvula óptica, né, o risco de lesar a aorta, você fica muito próximo da válvula e aí tem dificuldade de fazer o ângulo, né? Assim, eu acho que era mais posterior, acho que chamar atenção nessa imagem da esquerda que é posterior, entendeu? Exatamente, foi o que você falou, Márcio. Quanto mais anterior, mais difícil, porque você fica muito perpendicular à válvula. E aí o catéter, o balão, você tem que fazer a famosa manobra da alça, né? Isso pode propiciar, inclusive, a perda, a saída do balão de Nouet do ato esquerdo e ter que fazer uma repunção. Então, isso não é o ideal. Márcio, Luiz, Oi. Só para reforçar que, do ponto de vista de quando a gente está sendo guiado por fluoro, a gente já tentava fazer isso, né? Porque nós colocávamos em AP, quando caíamos na segunda vez, jogávamos para OAE para rodar posterior, para ter a garantia de rodar posterior. Quer dizer, é verdade. O eco nos mostra, como sempre em intervenção estrutural, nos dá olhos para que nós nos certifiquemos do que nós já tentávamos fazer com fluoroscopia. A gente posicionava a seta da agulha entre 4 e 6, mais para 6, dava a primeira queda em AP, roda para OAE, para ter o pigtail de referência e rodar posterior, para estar para trás. Perfeito. Só para complementar. E o eco nos mostra isso com mais clareza. Claro, com certeza. Márcio, a punção mais baixa só tem uso quando você usa o valvótomo de Kirbier. Lembrar que tem o valvótomo. Você usou o valvótomo, Paulo? Chegou a usar? Não. Também não. Mas a punção tem que ser mais baixa, porque senão você não tem ele não consegue, não tem espaço. Na mitral. É a única indicação, né? Indicação. Só para lembrar isso. Perfeito. Então, dando sequência aqui, vocês veem aqui uma imagem nítida da agulha indo em direção ao átrio esquerdo, transpondo o septo. Qual o problema? Não necessariamente, uma vez que você ancore o septo, o procedimento está resolvido, né? Você tem os problemas do septo. Nesse caso aqui, óbvio que isso é um exemplo extremamente exagerado, né? Mas isso nós temos um septo complacente, né? Que é uma coisa relativamente frequente para quem faz, né, Paulo? Eu não sei se você tem pego, mas a gente tem... Eu pego septos complacentes pelo menos em 20% a 30% dos casos. Por causa disso, a gente tem, inclusive, usado bastante o bisturi elétrico para essa punção, né? Porque você evita a forçar essa estrutura e expor acidentalmente o teto do ato esquerdo, né? Eu não sei se você tem experiência em relação a isso. Tenho. Eu já furei o teto de ato esquerdo. Já fiz um derrame pericárdico realmente lá em cima, batendo... O septo foi junto, né? E aí fura, né?
Cara, o Itamar tá falando aqui que ele e a Ludmilla, que eles usaram o valvótomo de Cribier em alguns casos em Natal. Muito interessante, hein? Sensacional. Aí, Luiz, acelera aí. Os teus 15 minutos que você pediu já foi, hein? Tá. Então, olha só, aqui é outro septo extremamente hipertrófico, só para mostrar a dificuldade de ancorar. Esse tipo de septo, só volta aqui, esse tipo de septo aí, você vê que é o septo lipomatoso, ó. Sim. E a fossa é só essa parte fininha no meio, ó. Não tem opção. Exatamente. Ou você funciona aí, ou você funciona aí. Não tem outro lugar, né? Exatamente. E aqui é a técnica de Noué, né, clássica, transpondo aqui, fazendo a comissurotomia, né? Aqui eu não vou citar, esse é o balão. É isso. É. A gente vê que ele tem a insuflação começa distal, né? Como tem o vídeo aqui. Depois ele vai para o proximal e depois o que abre efetivamente a comissura é a parte central do balão, né? A cintura, né? Exatamente. E aqui a gente tem aquelas fórmulas. Isso. Aí é a fórmula de Leonardo da Vinci, né? Exatamente. Desde 1900 e... 1500 e... Que é a altura dividido por 10 mais 10, né? A gente acaba usando isso, mas com eco, obviamente, a gente tem uma segurança muito maior, né? Então, agora eu vou falar de dois casos. O primeiro mostrando a técnica convencional, certo? O segundo mostrando uma variação da técnica que a gente propôs hoje, tá? Então, a técnica convencional, falando rapidinho, a função transeptal, inserção do guia de Noué, que é aquele espiralado, no átrio esquerdo, a dilatação do sítio, a função do septo interatrial com dilatador, que é o do kit, a passagem do balão de Noué sobre o guia espiralado, realizando seu encurtamento na cavidade atrial esquerda, a inserção do estilete curvo no balão e a passagem pelo orifício valvar com movimento de chicote, que é aquele movimento que se faz, típico do Noué, e a dilatação final da válvula mitral, tá? Então, isso aqui a gente marcou propositalmente com contraste o septo, tá? Então a gente já perfurou, está fazendo a injeção de contraste, comprovando que está no ato esquerdo, faz a passagem do Mullins, certo? Aqui, inserção do guia de Noué e a dilatação do septo, essa é a técnica convencional. E aqui a gente acaba usando o eco 3D quando a gente dispõe para a gente manobrar o cateter, o guia de Noué, o balão de Noué, pelo orifício valvar, que é a grande dificuldade que a gente vê nesse procedimento. Então, vocês veem o balão tentando se posicionar, passar o orifício valvar, né? É muito bem visto pelo eco 3D e auxilia bastante quando a gente tem. Uma vez transposto o orifício valvar, a gente faz, tá dentro do VE, faz a dilatação, né, no primeiro estágio, traciona, completa o segundo e o terceiro estágio, fazendo a comissurotomia. Certo? Comprovando que foi efetivo. E o gradiente, que era um gradiente inicial, esse era o gradiente final nesse caso. Então, uma valvuloplastia pelo método tradicional. E agora a gente vai fazer um caso clínico bem rápido sobre a nossa proposta de variação de técnica. Tá bom, aí você pode um pouco mais devagar para a gente discutir, Luiz. Certo. Paciente de sexo feminino, 24 anos, negra, portadora de doença reumática há 10 anos. 14 anos, ela abriu o quadro de febre reumática. Queixas frequentes de dispneus e esforços moderados, episódios esporádicos de palpitações sintomáticas. Ela vinha assim, quando ela evoluiu depois com uma queixa de dispneia progressiva aos esforços, chegando aos mínimos esforços. Tá? O exame físico dela foi um B1 hipofonética, estadio de abertura mitral, ou seja, o típico para uma estenose mitral importante. A radiografia de tórax, o eco. Eu não tenho, eu queria que o Max, se tivesse as imagens, pudesse comentar. Tem como fazer isso agora, Márcio? Eu vou passando e depois ele vê. Cara, melhor você ir passando. Eu não sei o que aconteceu com o Márcio. O Márcio está com algum problema técnico aí, porque ele está conectado, mas... Tá. Na verdade, a gente deixou para ele mostrar essa parte do eco. Mas, enfim, foi optado pela valvuloplastia mitral. Ela foi submetida ao procedimento no dia 2/9/2020, certo? Então, como é que foi a técnica que a gente propôs? Certo? Então, Luiz, vamos só dar uma paradinha aqui agora, porque eu acho que vale a pena a gente comentar, ouvir o Paulo José, ouvir o Paulo Mota,
né? Eles dois têm bastante experiência com valvuloplastia mitral. Só lembrando aqui que realmente o Diego Vilela lá junto com o Itamar e o Ludmila está falando direto do túnel do tempo, né? O CRIBI, a punção tinha que ser baixa, como o Itamar está falando aqui, como o Paulo José chamou a atenção. E isso tudo aconteceu porque hoje já com as novas tecnologias, né? Com o uso do 3D, com o uso do eco mais na sala, com o crescimento da ecocardiografia intervencionista, a gente começou a se questionar se a gente não podia melhorar a técnica de Noé, né? Na verdade, assim, a gente tem um padrão de fazer os procedimentos, e a ideia é o que a gente podia fazer para melhorar a técnica de Noé, não só a técnica, como a gente começou a questionar também o sizing, né? Max, você tem a imagem do eco dessa paciente que o Luiz está começando a mostrar? Que foi o caso que está aparecendo. Mostra aí o eco para a gente, então, dessa paciente que a gente... Então, dá para ver aqui o importante aumento do lado esquerdo, o espessamento da válvula, os 4 critérios da Scott Block, ou Jenkins, né, que usa também, que vamos avaliar o espessamento do folheto, o grau de mobilidade, o aparelho subvalvar e a calcificação. E depois, quinto critério que não entra na classificação, que é o espessamento das comissuras, que foi proposto no trabalho da doutora Nina, que fala sobre o espessamento da comissura, que quando a gente vai falar em valvuloplastia por balão, é a parte mais importante, porque é ali que tem que abrir, na comissura, não rasga o folheto, tem que separar a comissura, né? Então, os critérios vão de 1 a 4, né? Quando tem menos de 3 milímetros, mais de 5, mais de 8 milímetros de escoamento, tem redução da mobilidade só da borda do folheto, do terço médio ou até a base, né? Calcificação também, quando é só na borda, o terço e até a base, e o aparelho subvalvar, né? Que é aparelho subvalvar, que é a retração se vai especialmente da borda ou vai da borda até o músculo papilar e a aglutinação de corda, né? São os 4 critérios, né? E aqui você vê que tinha uma válvula da folha anterior mais espessado, uma abertura endome e uma estenose que só tem foto do sistema. Aqui o Márcio estava começando a falar como fazer o sizing, né? Então medimos o diâmetro em 4 câmaras, o diâmetro maior. Depois o intercomissural, né? Que aqui tinha 38 milímetros, 44 milímetros no anteroposterior e esse aqui no anteroposterior 39 milímetros, né? Então um anel grande. Então, Max, então nesse caso aqui, só para quem não está habituado às imagens, nessa imagem aqui que você falou que é um via de saída, então a gente consegue ver aí do lado da linha tracejada a válvula óptica, não é isso? Mostra pra gente aí com o teu mouse. Mostra onde está a válvula óptica, pra gente. Aqui, ó. Mostra com o mouse. Tá aparecendo o mouse aí, ó. Tá aqui, ó. Tá, agora sim. Então, a válvula óptica. A válvula óptica aqui. Esse folheto colado na válvula óptica é o folheto anterior. Superior. Esse é o folheto anterior, né? Beleza. E o outro é o folheto anterior, A2 e aqui P2. É a porção central da válvula, quando está bem alinhado com a cortina mitral óptica, a válvula óptica, essa continuidade mitral óptica é o folheto anterior e o segmento A2 do folheto anterior. E na parte posterior, aqui temos como se fosse um longitudinal apical, né? Com 3 câmaras, aorta, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. Aqui A2 e aqui P2, né? E você vê a abertura endômica. Esse folheto posterior é grande, né? Esse folheto posterior, né? A abertura endômica, todo espessado, ele termina aqui, ó. Onde termina o folheto, onde começa a corda, né? Mas você vê que aqui, ó, tudo isso. Ah, sim. Boa. E só essa abertura aqui, ó. A corda aqui embaixo, né? E você vê bem a borda do folheto bem espessada daqui, ó. Né? Aqui, ó. Perfeito. Bem espessada aqui. A importância do código Wilkins era em relação à previsão, você tem o fator que tem de sucesso, se tem acima de 8 pontos e abaixo de 8 pontos, né? Então, você poderia passar de 2 pontos por cada item, se você tem um com mais de 2, o outro tem que ter menos, né? Porque acima de 8, a chance de complicações de sucesso é grande. Isso. Max. Agora, mostra o intercomissural pra gente. Mostra o intercomissural aí. Esse é o intercomissural. Aí, agora, mostra o apêndice atrial aí. Isso. Apêndice atrial. Auriculeta, circunflexa, P1 e P3 aqui, ó, né?
essa parede inferior e essa parede anterior, né? Não, mostra o que é lateral, mostra o que é lateral e mostra o que é septal pra gente. Lateral e medial, né? Aqui está a auriculeta, aqui está a posição medial. A auriculeta lateral, a posição medial, né? Então, o que está perto da auriculeta lateral e o que é contralateral e medial, né? Isso, P1 e P3, né? Essa é a abertura. Então, assim, é interessante esse tipo de conhecimento, porque a gente só veio prestar atenção nisso com a chegada do MitraClip, né? A gente está falando de um procedimento que foi desenvolvido há mais de 30 anos atrás, em que a gente vê que é aplicável também, né? Então, isso vai nos ajudar a melhorar a nossa eficácia de resultado, né? Se a gente somar esse conhecimento que a gente tem atualmente com o que a gente já vinha fazendo há muito tempo, né? Continua aí, organizar. Perguntinha para o Max. Sim, Ginaldo. Como é que fala pra gente aí como é que tu consegue medir a válvula para nos dar a ideia de qual balão eu devo usar? Pelo eco? Esse que é a gente usa o diâmetro, eu sempre uso o diâmetro intercomissural, mas a proposta do Max é considerar também o diâmetro posterior, né? A gente tem discutido esses sizing aí, mas não chegou a uma conclusão ainda do que a gente vai fazer. A gente está em fase de discussão ainda, Edinaldo, mas é isso aí que o Max está falando. Aqui, o gradiente, o parâmetro hemodinâmico sempre são os mais importantes para a gente avaliar para ir no pós, né? Então, aqui temos que tem um PHT, que o PHT, lembrem sempre que é um valor que ele é útil e tem validade para a estenose mitral reumática, né? Não, o PHT não é transponível para o conceito de válvula protética, MAC, não é um conceito que foi feito, a fórmula 220 dividido o tempo médio de aceleração para o cálculo da área foi feito para a estenose mitral reumática. Então temos aqui um tempo bem prolongado, quando o PHT de 220 milissegundos, a área é menor que 1. Quando o tempo de aceleração é abaixo de 220 milissegundos, o tempo a área é maior que 1. Isso foi feito por quê? Porque ficava planimetrando. Qual era a área conhecida, qual era o tempo de desaceleração. Até que viram que quando o tempo de aceleração a área era de 1 centímetro quadrado, o tempo de desaceleração, o tempo que a pressão cai à metade, era 220 milissegundos. E aí saiu a fórmula. 220 milissegundos, 1 centímetro quadrado. Acima, se demora mais tempo que 220 milissegundos, a área é menor. Se demora menos tempo, a área é maior, né? Então temos aqui 270, 217, 260. Então a área vai ser abaixo de 1 centímetro quadrado. E o outro que tem importante é o gradiente. Esse sim serve de parâmetro de comparação para e pós. E temos aqui um gradiente de 14,9. Sim. Max, esse PHT tem alguma correlação de quando o paciente tem uma restrição diastólica já do ventrículo esquerdo, ele pode dar falso, pode atrapalhar essa medida ou não? É uma pergunta que eu estou falando. Excelente pergunta. Discutir com gente inteligente é muito bom. O ponto é que sempre a hemodinâmica atrapalha. Por isso que sempre temos que considerar frequência cardíaca, frequências maiores sem diástole menor. Então não dá tempo de encher. Relaxado. Então a área vai prejudicar a área, vai prejudicar a estenose mitral, né? Diâmetro, frequência mais alta, enchimento mais baixo. Se você está com o paciente seco, vai ser menos volume para passar, então também vai afetar. Por isso que o cálculo, avaliações das válvulas é daquele momento, aquele estado. Para aquela quantidade de volume que ele tem, é uma área. Quando você ganha volume, a área relativa cai, porque você não perdeu a área, você aumentou o volume. É muita procura, né? Igual quando você bota uma prótese e calcula por um tamanho e você ganha 20 quilos. Bom, a tua superfície corporal não é que a prótese ficou pequena, você que ficou grande para a prótese. Então, sempre a avaliação é sempre no contexto, né? É que no pós-procedimento, para você ter avaliar o volume de área que você ganhou,
eu gosto muito mais da planometria do que os outros métodos. Exatamente. Mas você gosta porque você gosta porque você é inteligente e informado. A ordem é fazer isso. Porque a normativa é que o PHT é útil e serve para o pré. Não é uma orientação para o pós. Porque ele está dependendo, como você falou, da complacência do VEC, que está com uma nova idade. Então, o que vai acontecer? Você abriu a área, mas não conversou tem que ajeitar com o VE. O VE passou a ganhar mais volume no mesmo tempo. Então, beleza. O cálculo do PHT fica prejudicado. Então, dependendo da complacência no momento, você vai ver que o PHT vai dar uma área menor do que vai dar a área da planimetria. Por isso que o melhor fator, o melhor parâmetro, realmente, é a planimetria. E com o 3D, então, ficou muito mais fácil de você fazer isso. Acurar, se você medir na planimetria pré-pós com 3D, é sacanagem. É uma ferramenta muito mais efetiva. Max, e é uma visão direta. Deixa o Luiz mostrar o caso agora. Acho que você já mostrou, foi bem elucidativo. Deu muita informação boa pra gente. E aqui você não tem imagem móvel, né? Só tem foto, não é isso? Por conta do sistema, não permite transportar, você transporta em foto. E aqui o PHT, a área, né? E a hipertensão pulmonar, para moderar aqui, tinha 26, 33 de pressão arterial pulmonar. Né? Tá bom. Esse é o basal. Deixa eu... Isso é importante e voltando a falar uma coisa que o Dinaldo lembrou e que a gente estava conversando previamente antes da entrada ao vivo, é que efetivamente o movimento de chicote ele exige uma curva de aprendizado. E quando a gente não tem a possibilidade dessa curva, o que acontece é que você pode fraturar o hipotubo se você não tiver a experiência e acaba necessitando de outro balão, outra repunção, outro procedimento. Então, baseado nisso, a gente tentando facilitar o procedimento sem aumentar o custo e utilizando materiais que a gente usa hoje no dia a dia, principalmente para quem faz estrutural, a gente propôs uma modificação da técnica. Então, o passo a passo que está escrito aqui, a punção transeptal, passagem do introdutor, prato esquerdo, pariniza, e aí sim, aí começa a mudança da técnica. A gente insere um catéter, que nesse caso foi um AL, um Amplatzer, um AL3. Mas é importante nesse ponto aqui, Luiz, lembrar que o catéter, o AL3, ele é diretamente relacionado ao catéter transeptal, né? Exatamente. Foi porque... Nesse caso foi um Schwartz, não foi um Mullins, né? Se fosse Mullins, provavelmente não seria um AL3. Né? Mas, isso aí. Enfim, você tem condição até pela experiência de ir trocando. Então, a gente colocou o AL3 dentro da bainha e a gente criou um conjunto de catéteres de mãe e filho. Obrigado, né? A bainha septal e o AL3. E a gente posicionou esse conjunto frente à válvula mitral. Certo? E aí, sim, a gente, através dessa orientação guiada pelo AL, a gente ultrapassou o orifício valvar com fio guia hidrofílico e chifre 0.035 por 260. Ou seja, um guia hidrofílico de troca e chifre. E foi feita a alça até a horta descendente. Isso é muito importante porque é o que vai te dar o suporte. Tá? Uma vez feito isso, a gente fez a dilatação do sítio da punção e do septo interatrial com um dilatador que já faz parte do kit de Noé, certo? Não mudamos em nada o material. E aí sim, fizemos a passagem do balão de Noé sobre o guia hidrofílico, certo? E a gente refaz o seu encurtamento da mesma forma, quando ele já está na cavidade atrial esquerda, só que a diferença é que, como a guia hidrofílica já está dentro do VE, a gente só prossegue a passagem do balão para o VE e faz a dilatação da válvula mitral, certo? Então, essa é a técnica descrita. Eu vou passar agora para as imagens. Então, aqui... Só lembrando que quem estava nesse procedimento aí é o professor Esmeralci Ferreira. Exatamente. Né? Exatamente. E ele que, com muito brilhantismo, tocou com a técnica que a gente pensou, né? É verdade. É muito mais difícil executar do que pensar, né?
Então, ele foi um executor primordial na técnica. Então, aqui é a bainha, certo? A bainha de Schwartz, sendo posicionada através da guiagem ecocardiográfica. E aí, sim, uma vez dentro da cavidade atrial esquerda, a gente tem o AL3. Então, exatamente. Mantenha aí, Luiz, olha só. Então, tá o Schwartz, que ele aponta para cima, ao contrário do Mullis, que ele cai em direção à mitral, o Schwartz ele aponta em direção às veias pulmonares, né? E aí, essa ideia, na verdade, nesse momento foi do Edgar, né? Porque a dúvida era, e agora a gente estava pensando em usar o Mullis, né? Agora, com o Schwartz, que aponta para o teto do átrio, qual cateter que a gente vai usar para apontar para a mitral? Né? Aí o Edgar falou, eu acho que se a gente colocar o AL3 invertido, ele vai apontar. E foi exatamente o que aconteceu, né? Colocou o AL3 com a barriga na direção do apêndice atrial e foi levando a guia, tipo a estenose aórtica, né? Acho que foi o Paulo, né, Paulo Mota, que você que falou, né? Usando o mesmo princípio da estenose aórtica, a gente conseguiu cruzar a estenose mitral com... Aí esse é o detalhe, né, Luiz? É um guia hidrofílico e chifre 260, né? Exatamente. E você vê que não teve muita dificuldade, que a gente filmando a própria tentativa, foram 2 tentativas e uma terceira conseguiu ultrapassar, né? Então, fica fácil entrar porque é a favor do fluxo, né? E a válvula também é o contrário da válvula aórtica, né? Que você, teoricamente, na válvula aórtica está entrando pela ponta do funil e aqui você está entrando pela barriga. Você está anterógrado, né? Você estava falando do fluxo da abertura da válvula. Isso, perfeito. Exatamente. Bom, continuando aqui, então a gente fez... O fato de anterógrado ajuda a você não se enrolar passar entre as cordas, né? Exato. Isso para CV também é importante. Você passar com o guia da direita para a esquerda, você sobe pela tricúspide, o átrio entra na tricúspide e você já vai no fluxo, né? Empurrando a válvula, né? Para não entrar entre as cordas, né? Se você vier ao contrário, você carrega tudo, né? Tem mais chance, é empurrar direto até a ponta do VE. Então, aqui a gente está fazendo a dilatação já do septo, com o mesmo dilatador do kit de Noué, tá? Então, pela guia hidrofílica. E aqui sim, esse é o movimento que eu quis deixar. Só que aqui já mudou, né, Luiz? Aqui a gente já jogou a hidrofílica lá em cima na horta, né? Exatamente. Então, mas o que é importante aqui? São 2 fatos. Primeiro, a curva alça que foi feita do ventrículo esquerdo para a horta, tá possibilitando essa manobra. Mas a segunda coisa que é muito importante, eu quis deixar claro aqui para a gente ver a dificuldade, porque por mais que essa corda seja hidrofílica, ela é estífica, certo? Ela é hidrofílica estífica, mas ela não é a guia de Noué, que é muito mais rígida. Então, o que acontece? A gente conseguiu levar uma parte do balão, transpôs o septo, mas a outra parte, a parte mais proximal do balão, ela não passava pelo septo. Olha só como faz a angulação. Faz uma barriga, né? No átrio direito. Nesse momento, a gente ficou, inclusive, com medo de prosseguir, porque podia perder todo o sistema, certo? Então, a proposta aqui, o que acontece? A gente tinha retirado o estirador, certo? Para permitir essa flexibilidade, que é o que se faz geralmente na manobra convencional de Noué. Nesse caso, como o suporte da guia hidrofílica Schiff não estava extremamente bom, nós voltamos com o estilete, tá? Então, essa próxima imagem é a gente retificando com o estilete. Boa. E uma vez que a gente fez essa retificação... E agora a guia está lá na descendente, tá vendo? Exatamente. Isso é outra Ou seja, ancorou mais ainda a guia, né? Exatamente. Ancorou e junto com a performance do estilete, ou seja, ele deu a rigidez necessária para você transpor totalmente o septo com o balão, certo? Então, transpôs o septo e aí sim, agora desce para o ventrículo esquerdo dentro, né, do guia. Luiz, o estilete ali, depois que ele retificou, manteve ele fixo e empurrou só o balão, não foi isso? Para poder não forçar o estilete também contra a parede do átrio, não foi isso? Empurrou um pouco com o estilete também. Na verdade, o que a gente fez, Edgar, você lembra disso? A gente esperou essa parte mais grossa, né, do balão transpor o septo. E aí, uma vez que transpôs, aí sim a gente retirou totalmente o estilete. E se a gente não fizesse isso, não adianta. Essa corda, mesmo ela sendo estífica, ela não conseguia levar o balão. Material,
Porque ele é muito mole na ponta, né? Exatamente. Ele não tem puxability, né? Ele não tem push, né? Isso é uma coisa interessante de se falar, que a gente estava com catéter, com balão e Inoue, certo? O balão... Exatamente. O que você está achando aí, Paulo? Paulo José? Então, interessante. E realmente, para passar, mesmo ele pelo guia de ato, que é muito duro, muito rígido, né, que ajuda bastante, dá muito suporte, ele tem que passar quase inteiro o balão para você tirar o guia de átrio e fazer Isso aquela aí. curvinha que ele faz. Exatamente. Você tem que ir lá no teto do átrio mesmo, né? E aí aconteceu a mesma coisa. Precisa passar todo para depois ele ficar livre para passar e ir para o ventrículo. Paulo, fala aí. A guia aqui, né, te dá uma segurança um pouco maior de que, mesmo que ela esteja forçando no átrio, ela está forçando direcionada para baixo e não através da parede. Fala aí, Paulo Mota. Bom, eu ia até falar no final, mas já que você pediu para falar agora, eu achei bastante interessante essa questão da tua técnica, mas eu acho que o que eu e Gustavo a gente fez aqui em Brasília umas 3 semanas atrás, eu acho que vai ser bem interessante para a gente discutir também, porque como diminuir até custo também esse negócio todo, não sei como é que vai evoluir isso aqui, a gente usou foi o próprio cabelo, não é? Do Inoue para deixar dentro do ventrículo esquerdo e atravessou então o balão de Inoue em cima desse cabelo, não é? Que todo mundo chamava de cabelo, né? Eu cheio de cabelo ainda. Então, eu achei isso... Menos o Luiz não chama não. O Luiz não chama de cabelo, pô. Eu não tenho cabelo, eu não posso chamar, pô. A falta de cabelo, né? Então, eu achei bastante interessante essa situação. Exatamente. Eu vi que vocês tiveram uma certa dificuldade para descer o balão, né? Por falta de apoio, até alguma coisa, né? Tiveram que descer para a horta descendente ali. E com o cabelo não aconteceu isso. E é uma situação bastante traumática para o ventrículo, né? Porque ele está bem protegido ali. É verdade, não. Porque talvez o ideal fosse que a gente colocasse, por exemplo, uma Safari dentro do VR. Mas aí vai exatamente, aí entra no custo. Né? Paulo, na verdade, o ideal seria que a guia de Inoue, que é o que vocês chamam de guia cabelo, que se chama, na verdade, a guia de Inoue, ela fosse um pouco mais comprida. Longa. Porque se você tivesse isso, foi exatamente o que você fez, que você, na verdade, teve que se adaptar pela extensão da guia, mas a guia ela é específica para passar estruturas rígidas, né? Mas é porque o Márcio é uma pessoa extremamente elegante, né? Porque do jeito que eu fiz do jeito que eu e o Gustavo fizemos aqui, o que aconteceu? O cabelo de fato é curto, a gente direcionou com JR, né? Então, na hora que a gente colocou o cabelo lá, eu falei, como é que agora eu vou fazer a troca para passar o balão? E eu tive que cortar, então, o catéter, né, o JR, né, eu tive que cortar para fazer, então, a troca. Né? Aí eu falei isso para o Márcio, aí o Márcio falou, mas é muito deselegante, você tem que cortar o catéter. Aí eu conheci o Paulo José aqui, que é da minha raça aqui, e falei, não, que besteira, cortar o catéter, qual o problema? Né? E aí foi isso, de fato, assim, a gente cortou o JR e aproveitou esse cabelo que é mais curto e evoluiu. Eu achei sensacional a sua ideia, pô. Às vezes, Paulo, você pode usar um catéter esqueci o nome. Um Red que é mais curto. Não, de renal. Cobra. Cobra. Vertebral. Isso. Que é Vertebral. 5, e às vezes você tem mais espaço, ele é mais curto. É verdade. Que é uma duração parecida com o de JR. Ô, Márcio, dá para fazer um trabalho artesanal na ponta do guia do 035, o Super Stiff, com uma ponta mole e dando aquelas rodadas e fazendo ficar com uma curva como um Safari? Não dá, ele não fica. Não, ele está falando para a gente fazer igual fazia com a Stiff antes. Né? Mas esse guia não fica. O Paulo, você para colocar a guia de Inoue dentro do ventrículo, você usou alguma guia para direcionar o JR antes ou botou o JR direto?
Não, usei igual vocês. Eu fiz uma hidrofílica, passei por um JR e ultrapassei com uma hidrofílica. Ele fez exatamente igual a gente fez, Edgar. Só que na hora de botar a hidrofílica, ele botou o cabelo dentro do VE. Entendi. A ideia é sensacional, porque na verdade, eu acho que a ideia era essa mesmo, era a gente discutir a técnica, daí encontrando soluções até a gente chegar a uma coisa mais factível, né? Mas você não falou que era sensacional cortar o meu cateter, não. Não, eu falei que não é pra gente complicar, entendeu? Palavra não. Ô, Márcio, quando tentou a primeira vez com o extra stiff dentro do ventrículo passar o balão, a ponta do extra stiff estava no ventrículo, né? Ela não estava na aorta descendente, não. Correto? Exato. Talvez se tivesse na aorta descendente, lá embaixo, teria aumentado o suporte de trilho e talvez tivesse conseguido cruzar uma outra tentativa, sem precisar colocar o estilete, entendeu? Foi exatamente. Na verdade, a gente achou que ia ser mais fácil a transposição do CEP, não foi, e aí a gente resolveu apostar tudo contra a banca. Não, vamos jogar o guia na descendente, vamos dar bastante suporte, vamos botar o estilete que aí vai passar. E efetivamente foi o que aconteceu. A gente não tentou. Como na verdade esse é o único caso que a gente fez, né? A gente não tem oportunidade de tentar uma segunda vez. Mas eu acho assim, que a ideia hoje aqui era essa, a gente mostrar uma técnica de 30 anos que a gente está questionando se a gente pode melhorar ela um pouco e tornar ela mais segura e eficaz. Luiz, dá continuidade aí. Então vamos lá. Só comentando, Dinaldo, o problema, a gente até pensou nisso sim. O problema é que a gente ficou com medo da guia hidrofílica stiff, mesmo ela sendo stiff, ela poder quincar o hipotubo. Então, por isso que a gente voltou um pouco e colocou o estilete para prosseguir a passagem pelo CEP, entendeu? Entendi. Foi bem seguro na primeira vez para garantir o sucesso. Talvez em vezes futuras, quando estiver fazendo com maior destreza, maior experiência, tente dar um step adiante para ganhar. Entendo completamente, faz sentido. Parabéns. Bom, então, prosseguindo aqui, vocês veem que a gente está... foi até o ventrículo esquerdo sem dificuldade alguma, certo? E é uma coisa interessante, porque quem tem experiência, né, sabe, os dois Paulos aqui, que o Inoue ele é um catéter autocentrado, né? Ele se centra automaticamente. Então, uma coisa interessante aqui é que mesmo com essa guia stiff, ela não tirou essa característica, né? Exatamente. Ele continua autocentrado. Você vê que ele balança totalmente, né? Ele está no centro. E a gente faz, enfim, a insuflação do primeiro estágio, faz o tracionamento, né? E prossegue até a insuflação total da válvula. Vocês veem que a parte central do balão está totalmente insuflada e mostra a expansão total do balão. Tá? Isso aqui é o gradiente pré, isso aqui é o gradiente pós. Certo? Aqui a gente usou a guia, principalmente a hidrofílica, 0,35, porque ela é compatível com o estilete, certo? Que a gente insere dentro do Inoue. A guia normal, a guia não hidrofílica, ela não passa pelo Inoue. Então, ela não passa no esticador. Ela não passa, tá? Então, ela não passa no esticador, isso mesmo. Isso foi uma coisa que a gente acabou descobrindo na hora, né? A gente falou, vamos tentar aqui a guia hidrofílica. E aí a guia hidrofílica 0,35 passou sem dificuldade. Exatamente, foi a guia que passou, porque a stiff normal não passou. O Marcos vai conseguir compartilhar a imagem? Vamos lá, que são 11h08, até 11h15 a gente acaba. Mais 5 minutos a gente finaliza a transmissão. Assim, Edgar quer falar alguma coisa? Dinaldo? Paulo? O Itamar colocou que... Luiz, interrompe aí para poder abrir aqui. Interrompe a apresentação, Luiz, para o Marcos poder entrar. O Itamar comentou aqui, quando a área é muito apertada, abaixo de 1.1, ele escalona a dilatação. E quando é acima de 1.1, ele vai como o zero máximo. Não, só que quando a área é tipo 1, ele bota ou ele faz mais 11 ou mais 12, como o Paulo Soares. Como o Paulo José. Entendi. Entendeu? Então eu que entendi errado. Não, exatamente. O que ele faz é isso. Quando eu entendi que ele colocou aqui, quando é de 1 para baixo, aí ele escalona. Quando é acima, ele põe balão ou 11, ou ele soma com 11 ou com 12, não com 10. Márcio, tá vendo? Aqui o guia passando. Agora, rapidamente aí. O guia passando, a punção.
a porta mais posterior aqui, longe da horta, né? Aqui no eixo longo já o guia já dentro do VE, né? Descendo aqui, já para ver o guia com o balão dentro do VE, né? E aqui balonou, né? O balão proximal aberto, né? E aqui já o aumento da área no intercomissural é quando você vê o eixo maior da válvula, abertura, né? Lá, é o septo lateral, né? Intercomissural, não é no anteroposterior. A linha comissural, né? Que eu estou abrindo, né? E aqui no anteroposterior, né? O 0,9 aumentou. E aqui você vê a diferença já. Um ponto importante quando a gente vai para a fisiologia, você vê que o TLE cai, mas você vê que no tempo de aceleração quase que baixa em zero, né? A gente vê que uma grande queda, né? Do gradiente máximo, do gradiente médio, né? E o PH, que não é parâmetro, mas você vê que já tem uma queda do gradiente e uma queda da curva. Ela consegue desacelerar e quase chegar no zero aqui, né? Aqui a visão no pós e sempre como o Godard estava falando, estava mostrando, o que limita a próxima balonada, que é a regurgitação, né? Quando chegamos nesse grau de regurgitação aqui, parou uma regurgitação bem lateral, a comissura lateral, que onde tinha uma falha de captação, né? Aqui, ó, aparece a regurgitação, né? O gradiente cai, o PHT agora está 160 milissegundos, né? Lembra que tinha 270, 280, agora está 160. Né? A área estimada é 1,3. É a ideia. Quando você vai ver, tem 1,3 de área por aqui, mas tem 2 e 1 pela planimetria, né? Aqui de novo, e aqui a diferença da abertura, né? O final. Esse é o resultado final. Eu quero mostrar, Márcio, um slide aqui, ó, que eu separei, que apresentação. Só um minutinho. Tá reagindo aqui. Márcio, estão perguntando aqui, o Edgar Vitor Filho. Márcio, estão perguntando aqui do Edgar. O Edgar Filho está perguntando se algum de vocês usa o balão chinês, tá? Então. Aqui, ó. Eu e Márcio fizemos um junto, não foi, Márcio? Eu gostei do seu sorriso. Eu e Márcio fizemos recentemente um junto. Nós fizemos. Não, eu e Luiz, assim, na verdade a gente usa porque, somente a instituição pública onde o processo é licitatório, eventualmente, né, ganha o balão chinês. Por um acaso, anteontem, na quinta-feira, a gente fez 2 valvulas mitral, uma com Inoue e uma com balão chinês da Boeing, né? E, assim, o Luiz tem mais experiência com o balão chinês porque ele usou muito no Laranjeira, né, Luiz? Tu quer falar alguma coisinha rapidamente sobre se tem muita diferença de um para o outro? O que você pode dar de dica para quem usa o Inoue e vai usar o outro balão, às vezes até por custo? Você está com o microfone desligado, Luiz. E se puder falar o nome do balão, porque realmente eu não sei. A gente Blue fala chinês. Tá. Blue Arrow. O balão, eu conheço assim, tem marcas, eu sei que a Boyton, a CM comercializam o balão, tá? A grande diferença que eu vejo em relação ao Inoue original é no revestimento polimérico do balão, o gliding a hidrofilicidade do shaft, né? Exatamente. É muito maior do que a do balão não original, certo? Então, isso, se você fizer uma punção um pouquinho que não seja extremamente posterior, fizer um pouco anterior e um pouco para cima, você vai ter muita dificuldade em acessar o orifício valvar, porque o movimento do chicote fica extremamente prejudicado, porque o catéter ele agarra no septo. Então, simplesmente, quando você começa a forçar o movimento do chicote, aí sim você tem uma grande probabilidade de danificar. Eu acho que é o grande diferencial em relação ao balão original. Eu já tentei vários balões. O Boyton é o menos ruim, vamos dizer assim, ao Inoue. O chinês
eu já estraguei o balão na preparação do balão, medindo as coisas. Estragou. Então, assim, mas a gente que é de interior usa o que tem e usa a imaginação às vezes, entendeu? Para tentar fazer o procedimento. Eu acho que, assim, o chinês mesmo não é legal você usar, porque ele danifica, ele não tem a mesma força do látex dele, aquela parte metálica dele fratura fácil. Acho que o único que menos ruim é o Boyton. E é o mesmo preço do Noé, quase. Mas aqui, ó, vamos terminar para resumindo nesse slide, está todas essas funções do eco e respondendo a pergunta do Edgar, né? Aqui, conseguem ver no canto superior esquerdo aqui, ó, a parte de diagnóstico, né? Que temos o grau de abertura, grandome, e aqui no 2D, já a medida da planimetria. Quando a gente vai ver o gradiente, e a gente consegue fazer a planimetria no 3D. E é importante sempre, quando a gente faz a planimetria no 3D, é sempre fazer pela visão ventricular. Né? No 3D, a planimetria é sempre pela visão ventricular. Quando vai para o tratamento, né? Quando vai ver a gradação, sempre pode procurar fatores complicadores como a formação de trombo, hipertensão pulmonar, gradiente, e a consequência disso é que você vê aqui no 3D a formação de cálcio, a calcificação da comissura e o grau de abertura. E isso que ele consegue avaliar quando faz o tratamento no 3D, aí você vê a ação do balão e consegue avaliar pela visão ventricular a abertura e o ganho depois de abertura da válvula. E a avaliação das comissuras, né? Aqui, ó. Esse que a gente vai avaliar no pré e no pós, né? Cálcio, comissura e ação do balão. Então, a gente consegue a ação do eco em todas as fases do diagnóstico e do tratamento da estenose mitral. Excelente, Max. Você pode sair da apresentação aí, a gente está se caminhando para o final aqui, só antes de finalizar. Obrigado aí. Nós hoje tivemos o prazer de conversarmos sobre estenose mitral tratada por valvuloplastia percutânea. Nós devemos entender que a estenose mitral ela pode ter sintomas ou fenômenos tromboembólicos. A gente tem que avaliar também a presença de hipertensão pulmonar e de fibrilação atrial, para que nós tenhamos um início de seleção. Baseado no eco, nós sabemos que uma estenose mitral grave ela tem uma área menor que 1 ou um gradiente maior que 5. O eco também nos ajuda com o score de Wilks, definindo quais são os pacientes mais apropriados, principalmente aqueles com esse score abaixo de 8, e é possível também naqueles com score abaixo de entre 8 e 12, embora não seja o grupo ideal. Nós devemos não apenas olhar o número do score, mas sim cada um dos seus componentes, com especial atenção ao aparelho subvalvar. E entendermos que a técnica de abrir com balão, ela requer que haja uma fusão comissural. Se não houver fusão comissural, não irá funcionar. O próximo etapa é o size. Nós temos usado a fórmula conhecida por todos vocês. Há um projeto de intenção de incrementar um size pelo eco, ainda algo embrionário. A punção, classicamente, tem sido feita guiada por fluoroscopia, como descrita aqui pelo Luiz, feita em AP. Quando você vai furar, você roda para o oblíquo anterior esquerda e faz posterior, nunca esquecendo do pigtail na aorta, para que é uma marca importante. Embora que nós cada vez mais queremos o ecocardiografista intervencionista ao nosso lado, para nos auxiliar na punção. Nós queremos cada vez mais fazermos punção guiada por eco, sabendo que essa punção ela deve ser alta e posterior, não obrigatoriamente posterior superior, ela pode ser no meio. Um outro aspecto é que existem algumas situações que são desafiadoras, tais como um septo hipertrofiado, lipomatoso ou complacente. E fazer a punção cega nesse tipo de septo requer muita experiência e curva de aprendizado. Nesse sentido, o eco nos ajuda mais ainda. O nosso objetivo é posicionar o balão de Noé dentro da cavidade ventricular. Para isso, você tem que fazer o chicote, assim chamado, que às vezes requer uma curva de aprendizado. Então, aqui hoje, foi descrita uma nova técnica na qual se utilizou um catéter para colocar a extremidade distal desse catéter em direção ao plano valvar e com guia extra-stiff longo, cruzá-lo e pô-lo na aorta ascendente. A partir disso, é feito o cruzamento da válvula
com o balão, utilizando esse guia como um trilho e feita a insuflação como habitual. Nós não podemos esquecer que tanto a avaliação pré de seleção dos pacientes quanto da pós depende do eco e de características de volemia. E, acima de tudo, nós não podemos nos esquecer que em pacientes bem selecionados, a maioria desses pacientes com estenose mitral reumáticas devem ser tratados por essa técnica e não por cirurgia. Boa tarde.